Senhor Jesus, irmãos. Hoje, dia 10 de outubro de 2021, Praça Rainha do Bairro. Dia chuvoso, mas bom para poder pregar a palavra do Senhor. Bom dia, quero nessa oportunidade falar-lhes o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quero ler um trecho da palavra que está em Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus Cristo apareceu com muitas e infalíveis provas, depois de ter padecido a morte de crucificação. Pegava a verdade contra as heresias dos homens. Heresia é essa contábil, aqui que o homem reita e está fora da palavra. A pessoa fala assim que toda profecia foi produzida pela vontade de Deus. Nenhuma profecia foi produzida pela vontade de homens algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a minha filha, ele retrata todo esse assunto. Vingança ou sua família, não deixa de ser que ele ia. Ele fala que a filha, mas eu prometi, que da nossa todo mundo que matava ele. E na verdade, Jesus só para profetizar aqui, que o pastor, que era Jesus, ele ser ferido, as ovelhas iam ser dispersas. Então Pedro, por mais que ele se caracterizava como um homem rígido, um homem assim, corajoso, mas Jesus falou assim: você vai me negar, o carro vai te tentar 3 vezes. Então a gente precisa ser humilhado, né? Eu conheci a em todo o campo de caminho, ele prometeu para fazer isso, a gente é bloqueado. Mas ele não deveria acontecer lá, porque ele estava sem Espírito Santo. Ele não tinha Deus Espírito Santo na vida, aí eles eram
qualquer coisa que viesse sobre ele, estavam Deus por isso que eu não fui lá. A profecia da palavra nunca foi feita, mas os homens de Deus falaram que o apóstolo Paulo deu grande poder, muito tempo para receber essa coisa, produzida pela palavra. Foi o homem que foi Deus que inspirou a conversão. Inclusive, a apóstolo Paulo não precisamos escrever o texto, mas depois que lá das coisas, a gente tem que buscar isso. O apóstolo Paulo Jesus Cristo apareceu a caminho de Damasco a um homem que respirava ainda mortes, e ele estava com um pensamento de perseguir quer homens, quer mulheres, aqueles que estavam seguindo aquele caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, e por causa daquele caminho as perseguições viriam, porque os discípulos estavam dando testemunho, e à medida que eles falavam com toda ousadia e autoridade no nome de Jesus Cristo, foi motivo de perseguição por parte dos sacerdotes, dos anciões e de toda a corte que se reuniam em Jerusalém. E eles, levados pela ignorância, movidos pela inveja, e se levantou no meio daqueles homens um varão por nome Saulo de Tarso. Ele era instruído aos pés do maior doutor da época, Gamaliel. Ele tinha o conhecimento da cultura da época. Ele sabia, mas o que ele não entendia é que o caminho que ele estava querendo perseguir, e teve decreto, ordem, por carta de recomendação daqueles sacerdotes, de perseguir aquele caminho que mais à frente ele vai dizer, pensava que era caminho de morte, mas era o caminho da vida, era o caminho que conduz o homem à vida eterna. E o propósito que Deus levantaria aquele homem, Jesus Cristo apareceu, porque o esplendor da luz do céu encobriu aquele homem, e uma voz em direção a ele dizia, no capítulo 22 de Atos, em língua hebraica, falava: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E ele, pensando que estava perseguindo homens, e ele pensando consigo que acabaria com aquela seita que eles chamavam de nazarenos. Mas a seita sempre foi o farisaísmo, a religião que predominava nos tempos dos apóstolos e também no tempo de Jesus, mas que não teve sucesso e nem tiveram conquistas acima dos apóstolos na vida daqueles homens que o próprio Jesus dissera a eles: ser-me-eis testemunhos
em Jerusalém, por Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E eles faziam obras poderosas, porque a mão de Deus estava sobre a vida deles. A Bíblia diz: muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. E eles davam com grande testemunho, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E quando eles falavam que em nome de Jesus, que o homem receberia a remissão dos pecados e o dom de Deus, o Espírito Santo, na hora nona do dia, subiu ao templo Pedro e João para orar naquele templo, e estava lá todos os dias o homem que era levado, diz a Bíblia Sagrada, há mais de 40 anos, que era coxo, e ele estava mendigando e pedindo esmolas a todos os que passavam por ele. E chegou o dia em que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, e a Bíblia fala em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aquele homem olhando, Pedro falou a ele: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, te põe sobre teus pés. Pedro pegou ele pela mão e o ergueu do chão, e ele recebeu uma perfeita saúde, porque pela fé que Deus deu àquele homem para crer no nome de Jesus Cristo, pelo qual aconteceu aquele sinal notório que nem mesmo os sacerdotes podiam negar, porque foi notório a todo Jerusalém. Na Porta Formosa, no alpendre de Salomão, estava aquele homem há mais de 40 anos, mendigando esmolas, mas que o poder de Deus viria, no nome de Jesus, levantar aquele homem. Eram sinais que Deus dava na vida daqueles homens, para que o nome de Jesus Cristo fosse engrandecido, exaltado. E veio as perseguições. Falaram para o apóstolo Pedro e para o apóstolo João: nós te proibimos que não fale mais no nome de Jesus. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus, disse: julgai entre vós se nos é lícito ouvir a voz do que a Deus, porque nos convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, eram os apóstolos pregando o evangelho, anunciando a palavra, e chegou nas cidades próximas de Jerusalém, e era o poder de Deus que fazia a diferença. Muitos criam, outros não criam,
mas ninguém podia conter o poder de Deus. E eles davam testemunho, e chegou ao conhecimento daqueles homens que aqui em Atos, capítulo 9, estava Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, e ele se fez voluntário e foi até os sacerdotes pedir cartas para perseguir e colocar em prisão tanto homens como mulheres que estavam seguindo por aquele caminho. O caminho único é Jesus Cristo, e ele perseguiu e foi àquela cidade de Damasco em direção a ela. Mas aqui está escrito: subitamente, de repente, veio o esplendor de uma grande luz, que a Bíblia fala excedia a luz do sol. É o poder. E ele caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele começa a ficar atônito, todo trêmulo, porque veio uma voz a ele: por que é que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra um destes aguilhões. E ele diz: quem é, Senhor? E Jesus se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse: eu sou, o eu sou, este é o meu nome. E Saulo, instruído na lei de Deus, aos pés de Gamaliel, era homem que tinha um bom conhecimento, mas a ignorância tornou ele, eu vou colocar o linguajar popular de hoje, burro. Mas que Deus não leve em conta o tempo da ignorância dos homens, mas anuncia em todo lugar que se arrependam. E Jesus veio ao encontro dele, e o caminho dele foi mudado. Era caminho de morte, mas ele diz: ignorantemente eu fiz, eu persegui este caminho. E ele não foi nem digno de se achar, ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Deus vivo. Ele não estava perseguindo o apóstolo Pedro, ele não estava perseguindo, não era o apóstolo João, não era os demais apóstolos e os discípulos que se convertiam, era o próprio Jesus. Por isso que Deus fala: não é vós que tendes que pelejar, eu pelejarei por vós. A igreja não está só. Bobo é quem pensa que a igreja está abandonada, que os homens fazem o que quer delas, que os mercenários compram ela, vendem ela. Mas a igreja tem dono, a igreja tem um Senhor, e ela não está presa nas mãos de homens, porque ela pertence a Cristo.
ela não foi abandonada. Ela está aqui apenas para chamar o homem ao arrependimento, pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus falava: quem tem ouvidos, ouça. Ignorância é falta de conhecimento de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Era a lei que eles seguiam à risca, mas só na hipocrisia, porque a lei falava: não matarás, mas eles estavam buscando a morte do próximo. Eles queriam matar os discípulos, ameaçando: não prega no nome de Jesus, não prega. Como hoje a gente ouve, não fala mal da não fala mal do catolicismo, não fala mal da Universal, não fala mal da Paz e Vida, não julgue a religião do próximo, não fala mal das pessoas, mas é a palavra de Deus que manifesta a verdade. E contra esta palavra não há argumento. Jesus Cristo está voltando. Se desprenda dos bens materiais. Corra para salvar a tua alma. Fuja da idolatria. Sai deste caminho que é perverso, é abominável, e se converta ao Senhor teu Deus, que se compadecerá de ti, porque grande é em perdoar. Deus não quer que o homem morra em sua iniquidade, porque Ele não tem prazer na morte do homem ímpio. Antes que ele se converta e se arrependa. Mas quanto tempo você vai ficar dando glória a homens? Quanto tempo você vai ficar fingindo que a palavra de Deus não é falada a você? Quanto tempo você vai dar desculpas para Deus? Porque Saulo, Jesus mudou a vida dele. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder ainda, porque o seu poder não terá fim. O seu reino é de eternidade a eternidades. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Há caminho que aos homens parece direito, mas o seu final é morte. Jesus fala que o caminho que conduz à perdição é espaçoso e é muitos que entram por ele. Essa história aí que não tem nada a ver, que depois que morre foi para um bom lugar, bebendo cachaça, fumando maconha, deitando com amante, idolatrando jogadores de futebol, pastores e padres, roqueiros, banqueiros. Depois que morre, é Deus que vai julgar, segundo a palavra que hoje Ele manda pregar, para alertar o homem, para o homem não ser condenado. Mas o homem diz: Deus não julga ninguém. A palavra dele vai julgar, porque a palavra de Deus, ela é justiça, ela é reta e justa, verdadeiras e fiéis são as palavras do Senhor. Mas o homem, ele é ignorante. Dia 12 de outubro agora, se fará
Mas o ano de adoração, a padroeira do Brasil, rainha dos céus, Aparecida, que na verdade nunca se apareceu, mas os pescadores que falaram ter achado aquela imagem num rio, e o povo acredita na mentira que o diabo conta. O povo contra a fitinha, estátua, crucifixo, e coloca dentro de casa. Mas não sabe que é maldição, porque o padre não fala. São ignorantes os que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. A cruz é maldição. Não pendura no teu pescoço, porque foi a arma que matou o Filho de Deus. A mensagem da cruz é salvação. E este o homem escarnece, dele o homem zomba, mas diz a Escritura que Deus rirá dos zombadores, dos escarnecedores, porque não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não brinque você com Deus, porque na minha cidade, lá em Minas Gerais, eu estive lá pregando evangelho, mas o jovem de lá não quer se arrepender, não quer deixar a idolatria do futebol, não quer deixar a idolatria de Maria, e vive só na farra, fumando e bebendo. Morreu um homem, morreu, aí colocaram para ele: Deus te receba em seus braços. Qual Deus? Porque Deus não vai receber aqueles que não se arrependeram. E Saulo achou que aquele caminho que ele perseguia, ele obteria sucesso, como o que eles faziam. Ele estava presente na morte do servo de Jesus, Estevão, que dava testemunho, explanando a palavra de Deus e esfregando na cara daqueles sacerdotes, filhos do diabo. E eles vendo que o anjo dele, que o rosto dele se parecia com o rosto de anjo, mas mesmo assim, eles rangiam os dentes, eles enfureciam-se cada vez mais, e levaram ele fora do sinédrio, e apedrejaram Estevão, que em oração suplicava a Deus: perdoa-os, não lhes impute este pecado. Estava Saulo como testemunha. Você nunca matou, mas quando você liga a televisão na Globo e fica assistindo novela, você é cúmplice. Vendo jogadores de futebol, você é cúmplice, porque são dignos de morte, tanto aqueles que fazem como aqueles que consentem. Você acha feio, mas você bate palma. Ele era testemunha, mas ele começou a perseguir, até o dia que Deus quis, porque o homem não pode combater e não pode desviar o curso da palavra de Deus, porque ela prosperará naquilo que foi enviada. Ela não voltará para Deus vazia, antes fará aquilo que lhe apraz, porque ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir.
Deus mudou a vida daquele homem. E Ananias foi até aquela casa aonde estava Saulo de Tarso, com medo, porque sabia da fama daquele homem. Era matador de cristão, matava crente, matava os discípulos, aqueles que se convertiam, sem misericórdia e sem piedade, porque eles pensavam que estavam servindo a Deus. Só que hoje não estão matando mais com espada, nem com arma de fogo. Eles estão tentando destruir a fé. Nas igrejas de hoje, é Saul perseguindo Davi. O confronto não é mais entre Golias e Davi, mas é Saul. É aqueles que o povo põe para reinar, que são contra aqueles que Deus levanta para poder pregar. Mas eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque há muitas almas que precisam se converter, precisam saber que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa essa vida mundana, porque frequentar a igreja não te salva, não te torna cristão. Dar dízimo não é passaporte para o homem ir para o céu. Paulo escreveu na Epístola de Efésios, no capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não é de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É só Jesus que salva, é só Ele que faz esclarecida a palavra, através do seu Espírito Santo. E Saulo perseguiu aquele caminho até morte, mas ele falou: eu fui crucificado com o Filho de Deus. O viver que hoje vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo quanto ele aprendeu aos pés dos homens, ele refutou como esterco, para que a graça de Deus abundasse dentro dele. E ele começou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Ele começou a pregar e não era conhecido de vista das igrejas, porque todos tinham receio dele ainda. Mas Barnabé, que viu com ousadia e como ele dava testemunho do nome do Senhor Jesus na cidade de Damasco, nas sinagogas que ali estavam, ele foi lá falar para os apóstolos que ele agora, a fé que antes destruía, ele também agora anuncia. A fé é um dom de Deus, e a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo, e ele começou a pregar que, como os profetas falaram no livro de Salmos, na lei de Moisés, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse, sendo ele o primeiro da ressurreição dos mortos. Aquela fé, agora ele pregava, anunciava a pregação dele, porque Deus o levantou para levar
a mensagem de Jesus, tanto a pequenos como a grandes. E ele dava testemunho. Começaram a persegui-lo. Aquele que antes perseguia, agora estava sendo perseguido. Olha, eu passei por essas igrejas evangélicas. E a mensagem que Deus me deu, ela nunca mudou. E eu sempre fiz aquilo que Jesus manda, segundo a palavra dele. E como os apóstolos falaram também, de não ir além daquilo que os profetas falaram, só pregando a palavra, para combater as heresias, que encobertamente eles colocam ao povo servir, porque foram ensinados assim. Aí passa de uma geração a outra, e invalida toda a lei de Deus, pelas tradições dos homens. Me expulsaram, mas Deus me abriu uma grande porta eficaz, e muitos adversários têm se levantado, mas Deus, que vai à minha vanguarda e à minha retaguarda, tem me guardado da mão destes homens violentos, como guardou a vida de Paulo, porque Paulo teria que chegar até a grande Roma, porque lá ele pregaria. E ele disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que os homens estão destruindo. Estes lobos cruéis, que acham que Jesus prometeu riquezas aqui na terra, que Jesus vai dar uma vida regalada e esplendida, é estes homens que só pensam nas coisas terrenas, os quais se têm feito inimigos da cruz de Cristo, porque o Evangelho promove ao homem as perseguições, tribulações, sofrimento, cadeias, prisões, até morte. Muitas vezes ele andará solitário por esta terra, como muitos já andaram, mas com a companhia de Deus, porque diz a palavra de Deus, Noé andava com Deus. Enquanto o mundo busca alegria na cachaça, no futebol, a igreja está pregando: deixa essa idolatria, se converta, porque depois que você morrer, não existe reza de Ave Maria, não existe purgatório como os padres pregam, como os papas pregam, não existe. Cabe ao homem, porque está ordenado a ele morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas morrer é ganho quando a pessoa morre com Jesus, porque é só o começo de uma nova era, de uma nova vida, de uma nova eternidade, juntamente com Deus. Duro é para ti se opor contra um destes pequeninos, contra estes aguilhões. O pecado sempre foi a força, porque teve a lei para fortalecer o pecado. Porque aonde a ofensa abundou, superabundou a graça de Cristo. A lei só tinha força, aliás, o pecado só tinha força por causa da lei.
Mas vindo o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, ele desfez. Porque a lei consistia em ordenanças, e a parede que nos separava de Deus, que nos tornava estranhos, Jesus a derrubou. A cédula do pecado, ele cravou na cruz, riscando de nós. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É só Jesus que salva. Joga essa imagem fora. Largue a avareza. Deixa essa idolatria maldita. Porque só existe um caminho. O resto é atalho que o homem pega. Porque ele pensa que ele vai ser esperto. Ele pensa que ele é o bambambam. Mas depois que se depara no leito de um outro UTI, aí ele diz que é só Jesus que salva. Mas enquanto tem saúde, enche a cara de cachaça, enche a cara de cocaína, vai pra motel, vai pra prostíbulo, vai pra baile funk, pra estádio de futebol, buscar aquilo que é aprazível à carne. Mas depois que está com enfermidade, diz que Deus é bom, que Deus é que pode livrar ele. Mas quando está em perfeita saúde, zomba de Deus, não quer Deus. Hoje, louco, se pedir a tua alma o que tu tens preparado e para quem será, porque o Ronaldinho Gaúcho não vai te salvar, seu idólatra. O Neymar não vai te salvar, seu idólatra. A Aparecida do Norte não pode rogar por você, nem agora e na hora da morte, idólatra. Buda não pode te salvar. Maomé não pode te salvar. Alá, o Deus dos muçulmanos, não pode salvar. Mas Jesus Cristo é o único que salva, que perdoa e que leva para os céus, que redime o homem dos seus pecados e purifica ele de toda a injustiça. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, pelos quais os homens devam ser salvos. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Então se arrependa, porque eu não vim te propor religião, eu vim pregar a palavra de Deus, e o homem faz curva para não escutar. Mas é para você, comercializante, é para você, cliente. A palavra de Deus está sendo pregada, e o homem não vai dar desculpas para Deus. Você pode dar desculpa para o pastor, pode dar desculpa para a mulher, pode usar a mulher como desculpa,
os pastores que têm título de pastores, mas são mercenários. Você pode usar eles como pretexto que não quer Jesus, mas Deus não aceitará, porque o Espírito Santo de Deus está aqui para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque você não se sabe se daqui a meia hora, se daqui a 1 minuto, você vai continuar respirando. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo, e ninguém tem controle da vida e nem da morte. Máscara não salva ninguém e nem protege. Álcool em gel não salva e nem protege. Vacina não salva e nem protege ninguém. Mas a palavra de Deus tem eficácia comprovada e é testemunhada até os dias de hoje, que ela liberta, que ela cura, que ela salva, que ela perdoa. É só a palavra de Jesus Cristo que muda o curso da vida do homem. Se ele rouba, ele não roubará mais. Se ele mentia, não mentirá mais. Se ele matava, não matará mais. Porque uma grande obra Deus fará na vida do homem. Mas é para quem tem ouvidos, porque orelha até o jumento tem. E a Bíblia fala no profeta Isaías que ele ouve a voz do seu possuidor. Mas o povo que tem orelha, 2 olhos, 2 pernas, 2 mãos, tem entendimento, não consegue entender a voz de Deus, porque está entupido com a idolatria deste mundo. É futebol, é novela, é cinema, é funk, é rock and roll. Está entupido pela idolatria deste mundo. E Deus já tem selado este mundo para o dia do juízo. Você vai correr para quem? Para onde você vai? Para onde você vai fugir da ira do Cordeiro? O homem não escapará. Você pode dar jeito para qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ante os olhos do Senhor ninguém se esconderá, porque os seus olhos estão por todos os lugares, contemplando bons e maus, justos e ímpios. Deus vê, porque Ele tem olhos. Mas eu te falo que a imagem de escultura, ela tem olhos, mas a Bíblia diz, não pode ver. O Deus do mundo é um Deus que está pregado na cruz, que o homem carrega para lá e para cá. Mas o Deus de Paulo, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, e nem tampouco é servido pela mão de homem algum, como que necessitando de alguma coisa. É Ele quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Não foi o homem que criou a Deus, foi Deus que criou o homem. Larga dessa sua ignorância, porque Deus não é pedaço de gesso. Jesus Cristo não é imagem que o homem inventa e cria e fabrica. Isso é comércio, que os padres ganham muito dinheiro, os papas ganham muito dinheiro, e o povo que não conhece Bíblia compra, vende, reparte, dá até de presente. A imagem, ela é maldição, é fruto da imaginação do coração dos homens, porque cada um quer ter um Deus,
eu vi uma notícia de uma mulher advogada. Ela estava agradecendo para a imagem de Maria, dizendo que Maria é a mãe dela, que abriu a porta de emprego para ela trabalhar. Que mentira! Imagem não tem poder, nem de fazer bem, nem de fazer mal. Quebra essa porcaria e se converta a Jesus. Porque você está colocando maldição dentro do seu lar. Não abra a Bíblia Sagrada e deixa pegando telha de aranha no Salmo 23 ou no Salmo 91, porque Deus quer que o homem pratique a sua palavra, guarde a sua palavra. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava, e ele pregava contra a idolatria, contra as mentiras, contra a filosofia humana. Ele pregava contra a sabedoria humana, porque o poder de Deus excede os poderes humanos. Ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. A Escritura Sagrada foi divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer ser servo de Deus? Então deixa a idolatria de Maria, deixa a idolatria de Buda, deixa a idolatria de padres, pastores, se converta a ele, porque no céu não entra. Lá no céu não vai entrar pessoas boazinhas, porque no inferno o que mais se tem é pessoas boas, que faziam obra de caridade, como Chico Xavier, espírita, ídolo de uma geração que gostava de ouvir a mentira. Espiritismo, doutrina de demônios. Catolicismo, doutrina de demônios. Mas o homem pensa que ele matar um crente, acabou, a mensagem dele não vai surgir efeito. Paulo diz: ainda que me prendam, a palavra de Deus está livre, ela tem livre curso. Ninguém prende a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus os céus foram criados, a terra foi criada, o mar e todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. É Deus quem dá a vida ao homem, e é Deus que tira. Esse governo diabólico, esse governo do diabo, que prega mentira através da mídia, e o povo que é manipulado por qualquer besteira, eles impõem obrigações, e o povo que é mais fraco, mais frágil, não tem resistência, porque não tem base da palavra de Deus, come qualquer coisa, come tudo que se fala. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que isto é apenas o cumprimento, porque tem que acontecer a peste, tem que acontecer a morte, tem que acontecer a fome, os terremotos. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Mas a nossa esperança não é o Bolsonaro, porque os evangélicos colocaram ele no poder. Não foi os cristãos. Evangélico é título, cristão é discípulo. Foi estes mercenários que estão introduzidos em pele de ovelhas, mas são lobos cruéis. Eram os sacerdotes da época, usando a política para poder condenar o Filho do Homem. E até hoje eles usam a política, porque a política está dentro dessas igrejas evangélicas do diabo,
porque não é o Espírito Santo de Deus que fala, é a boca do homem. E quando Deus levanta, eles querem calar a boca. Mas a boca que Deus abre, diabo, demônio, homem, ninguém para, ninguém fecha. Porque ela tem que falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para você, não é bênção, é você se arrepender. Deus não quer te dar casamento, Deus não quer te dar riqueza, Deus quer te dar salvação. Mas você precisa se arrepender, se converter, deixar a idolatria do futebol, deixar a idolatria de Maria, de Aparecida, porque isso é imaginação da cabeça do homem. Isso é imagem, que tem boca e não fala. Mas o Deus que eu prego tem boca e fala. Ele fala para você se converter. Deixa essa maldita idolatria, que até os evangélicos, uns falam que é corintiano, outros dizem ser flamenguista, mas é do diabo, porque ninguém pode se assentar na mesa de Deus e na mesa do diabo. Futebol é idolatria. Mas o Silas Malafaia estava com um troféu do time de coração dele, o Vasco da Gama, dentro da igreja. Igreja é lugar de pregar evangelho, não é de falar de esporte, de jogador, de futebol, é de pregar a palavra de Deus, é ensinar a sã doutrina. Por isso que Paulo, ele falou em Atos capítulo 20, depois da minha partida, entrarão no meio do rebanho lobos cruéis, e de modo nenhum escaparão, farão de vós negócios, com palavras fingidas, com pretexto de palavras. É o que você vê hoje. O Edir Macedo fala bonitinho, o Papa fala bonitinho, os pastores, que são mercenários, falam bonitinho. Cada um quer agradar o outro, cada um quer pregar o que acha, mas ninguém quer pregar contra o pecado. Ninguém quer falar contra essas heresias, porque você não precisa fazer campanha, você não precisa pagar dízimo. Mas se as pessoas acordarem e parar de dar dízimo para essas igrejas, elas fecham. Sabe o que acontece? Cada um vai fazer o que fazia antigamente, porque não está estruturado na rocha. Eles estão estruturados a pastores, a templos, e não entendem que ela é o templo de Deus, que ela é a igreja, que ela tem que abrir a boca. Se converte, porque há caminho que aos homens parece direito, mas o final são caminhos de morte. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque Jesus vai voltar daqui muito em breve, e Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então se enquadre dentro da palavra de Deus, porque se você não fazer parte dela, você não tem parte com Jesus. Se você não andar segundo esta palavra, não existe luz dentro de você. O apóstolo Paulo diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Pode cursar teologia, pode estudar na melhor faculdade, mas se não tem o Espírito Santo, está perdendo tempo, está fazendo tudo em vão. Então creia
no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não precisa você ir à igreja ali, nem à igreja acolá. Entra na tua casa, ou onde você estiver. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, a saber, se com a tua boca creres, e em teu coração, que Deus ressuscitou o seu Filho do meio dos mortos, será salvo. Tem que crer com o coração para a justiça, confessar com a boca para a salvação. Então não se iluda, não se engane, porque muitos virão em meu nome. Mas Jesus falou, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então Deus possa ter misericórdia da tua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque o profeta Amós fala, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sobre a terra fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. A escassez do homem não é do alimento que se compra no mercado, não é da água potável que o homem compra na Sabesp, é da palavra de Deus. Então Deus possa ter misericórdia da tua vida, amém? Misericórdia. Amém, irmão. Deus abençoe.